Olá, Bem-vindos a bordo. estamos aqui com o Google, que é o assunto do dia. É um dilema ter cachorro a bordo. Tem muita gente que fala assim, meu, vocês são loucos, vai privar vocês de muita coisa. Só que eu acho que ao mesmo tempo que vai privar, qual seria a graça da gente ir num lugar e ele não poder estar com a gente? Não teria graça nenhuma. A gente ficou uns 2 dias até sem sair do barco para ele aprender o xixi, porque assim, a intenção não é que ele faça o xixi aqui no barco, mas para necessidade a gente já passou por momentos que ele ficou mais de 24 horas. A gente falou, meu, não precisa disso, né? Vamos tentar ensinar. E aí o único jeito é sem sair do barco. A hora que ele perceber, bom, pelo jeito ninguém vai sair comigo, hora de fazer um pipi em algum lugar. E aí rolou. Rolou, e toda vez que ele fazia xixi ou cocô no barco, ele ganhava uma salsicha, né? Então ele até aprendeu o seguinte, ele escolheu a proa, né, a frente do barco para fazer xixi e cocô, e toda vez que ele fazia, ele já corria lá para a portinha para receber salsicha da Thaís. Eu coloquei o tapetinho dentro e ele não fez. Ele sentava em cima do tapetinho e ficava ali em cima do tapetinho, tipo, só retardada, não vou fazer aqui. Aí coloquei o tapetinho aqui na proa e meio que também ainda não tinha rolado. Quando o tio Spinelli veio ver a gente, ele meio que já ficou eufórico e aí fez até cocô aqui atrás, sem o tapetinho, tá? Ele já fez o cocôzinho dele. E o que a gente percebeu é sempre assim, ele fica segurando, mas se a gente ficar brincando com ele ou incentivando ele a fazer movimento, ele fica excitado, né? Fica todo felizão, não se aguenta e vai no tapete e faz xixi. Então essa é a tática. Mas você tem que ficar um tempo, dar atenção pra ele, dar uma brincada, né, Google? Aí a gente pega aqui as nossas defensas. Que ele adora e aí brincar com a defesa. ele adora brincar com a defensa, não é mesmo, Google? Ele vai, se anima e faz xixi. E aí, inclusive, outras coisas que a gente teve que ensinar ele, né? Então, como que ele entra, por exemplo, do bote para dentro do barco, do barco para dentro do stand-up junto com a Thaís. E assim, eu acho que cachorro, você tem que ter muita paciência. Eu acho que é como filho mesmo. Você ensina, às vezes ele faz de loiro, né? Porque eu e ele, a gente tem uma semelhança. Nossa, tem uma coisa que ele me irrita toda vez. Como que a gente coloca ele pra dentro? Né? Eu tenho que pegar ele no colo, aí eu passo, vou na portinha, passo pra Thaís, aí a Thaís pega ele e põe no chão. Só que ele tem que ficar em pé, né? Tipo, em 4 patas pra poder pegar ele no colo. Ele olha pra minha cara e ele senta. Aí eu falo, Google, vem pra cá, pra ele poder andar, pra eu poder pegar ele. Daí ele me dá uma pata. Aí eu falo, não, Google, vem pra cá. Aí ele pega e dá um latido, né? Então tem hora que ele dá uma loirada. Pra sair do barco, ele só põe as 2 patinhas pra fora, a gente dá um impulso na bunda dele e ele sobe pra parte de fora aqui do barco. Quando a gente comprou o barco, até a gente pensou, falou, bom, vai ser difícil pro Google, mas a gente vai dar um jeito. Então são coisas que a gente tá vendo que vai adaptar. Até a própria plataforma que a gente colocou atrás do barco era um jeito do Google conseguir entrar e sair do barco mais fácil. No caso lá da Supimar, que a gente tinha o pier flutuante, então o Google entrava e saía a hora que ele queria, né? E aqui, quando a gente chega com o bote, porque aqui não tem o pier, né? Então a gente tem que pegar o bote e ir até lá na terra, o Google já pula da plataforma pro bote e do bote para a plataforma. Em momentos de travessia também, para quem tem curiosidade, quando tá muito balançado, assim, quando tá muito chatinho o mar,
ele fica dentro, ele fica ali na caminha de polpa, eu coloco um lençol, alguma coisa que não tenha problema que fique com pelo, e aí ele fica deitadinho lá. Então eu acho que é bem adaptação mesmo. A gente largou ele sozinho, né, foi fazer umas coisas também, quando a gente voltou ele tava deitado na caminha ali, ele meio tá se apoderando da cama ali. Tá. A gente sempre vai passear com ele, então assim, esse final de semana que a gente tava no Flamengo, a gente acordou de manhãzinha, foi passear com ele na praia, deu uma caminhada, ele entrou na areia, ele enrolou na areia, mergulhou, nadou, brincou com outros cachorros. A milanesa total. Correu atrás dos urubus, enfim. Assim, ele tá adorando, né, essa vida. Do mesmo jeito que a gente quer ter uma rotina de final de semana, eu também tô querendo passar isso pra ele de final de semana. Foi pra praia, rolou, virou a milanesa, fez o que ele quis. Mas aí, durante a semana, chega, porque também senão a gente vai ficar gastando água até, porque dá ducha de água doce, dá ducha de água doce. Então tentar também manter uma rotina. Acho que também é interessante pro cachorro ter uma rotina. Eles gostam de ter essa rotina, né? O horarinho do xixi, o horarinho da comida. Então é bacana. E a gente tá se adaptando para ver um jeito, porque, por exemplo, 8 horas da manhã ele não acorda mais aqui igual ele acordava em São Paulo, né? Ele tá acordando mais tarde. Ele fica no bercinho dele. Ele dorme no bercinho ali, que é entre a nossa cama, que fica na frente do barco, na proa, e a sala. Tem um espacinho ali que é o do banheiro, e ele gosta de ficar dormindo ali. Ou ele dorme embaixo da mesa. Ele ronca. Ele ronca, nossa senhora. Sonha. Sonha e fica mexendo a patinha. Como se não houvesse amanhã. E acho que a gente escolheu assim também uma época do ano mais tranquila, tanto para nossa adaptação quanto para dele, que é mais assim esse outono, esse inverno, porque tá gostoso durante o dia, tá super quente e aí a gente vai se adaptando com isso, porque no calor a gente sofre e ele também. Então a gente tá fazendo toda essa adaptação porque a hora que chegar o verão ele já tá 100% adaptado, pelo menos com a vida do barco. E tudo isso vale a pena, porque deixar ele, isso jamais, jamais. Eu acho que o cachorro tá feliz aonde você esteja. E falar assim, nossa, meu cachorro fica num lugar pequeno, olha esse visual que ele tem. Ele acorda de manhã, ele fica assim, ó, brisando com tudo, olhando. O cheiro, as pessoas que passam, né? Então ele ganhou um quintalzão. Olha o cheiro, tá sentindo, ó. Ó, chega alguém, ó, como ele fica, ó. Nossa, daí essas poitas, eu não sei se consegue ver, mas cada uma tem uma boinha. Daí ele se implica com a boia nossa que tá aqui na frente. Aí ele fica olhando a boia, porque daí a boia vai chegando mais perto. Aí daí ele late, ele acha que, sei lá, é um ser humano que tá se aproximando. Fora a segurança também de ter um cachorro a bordo, que eu acho que... Tudo bem, é um Golden, é o cachorro mais amigável, mas... Às vezes assusta, tem gente que tem medo de cachorro. Não, então... dependendo da pessoa que passa assim, ele late de assustar mesmo. E é um alarme, é um alarme. Ele, imagina, se ele late pra poita, ele vai latir pra qualquer um que estiver vindo, ou por exemplo à noite, que ele não saiba quem é, ele vai latir. Então é um alarme pra gente também, acaba sendo uma segurança. Tem mais coisa que a gente gostaria de passar pra vocês, mas que eu não tenho ainda total informação. Mas assim, eu acho que cachorro a bordo é um trabalho a mais, mas eu acho que vale a pena tudo isso. Eu sou apaixonada, louca por cachorro e não conseguiria de jeito nenhum, tanto que se o Google não viesse eu não ia vir mesmo, de jeito nenhum. Olá! Algum amigo que a gente não conhece, mas a gente vai conhecer. Então, uma coisa que é legal do canal que tá acontecendo, né? Como a gente tá indo para esses lugares menores, assim, sempre a gente tá encontrando alguém que acompanha o canal. Isso. Na verdade, a ideia do nosso canal foi exatamente isso. A ideia do canal é que abra portas pra gente conhecer gente. E isso tá sendo muito legal. Na Praia do Flamengo, a gente foi porque convidaram a gente. Teve um churrasco lá maravilhoso, comi lagosta. Então eu acho que essa experiência de conhecer pessoas está sendo a melhor de todas. E o Google também abre milhões de portas, porque normalmente reconhecem a gente por causa do cachorro. Então o Google abre mais portas do que nós. Esse vídeo foi da adaptação do Google, né? Depois a gente vai mostrar um pouco mais da nossa adaptação também, né? As coisas que a gente tá fazendo. Porque eu acho que até sugestões de vocês
bastante homem que fala pra mim, fala, Thaís, como é que é? Preciso convencer minha mulher. E elas não reclamam porque não vão lavar o cabelo. Lava o cabelo sim, gente. Toma banho assim, faz a unha assim, entendeu? Eu acho que a gente vai mostrar também o dia a dia, porque não é nenhum bicho de 7 cabeças. A vida continua sendo igual. A única coisa é que a gente tem um paraíso maravilhoso à nossa volta. Por causa de tudo isso aqui, a gente se adapta fácil, né? Espero que vocês gostem. E levem seus cãozinhos. Os cãozitos. Cãozinhos a bordo, porque eles são muito especiais e eles têm que estar junto da gente. Não abandona eles, não deixem eles. Tem que seguir em frente, independente se tem cão, se tem filho, se vai para um veleiro ou se vai fazer qualquer outra coisa, meu, segue em frente. Segue em frente. Bom, então é isso aí. Google adaptado, né? Quase 100%. Dá para... Muito bem! Falou muito bem, que é salsicha. Falar que nem retardada. Muito bem, muito Olha lá, bem. procurando a salsicha. Não tem salsicha. Muito bem. Bom, a gente se vê na próxima. Bons ventos.